Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Hoje iniciamos a semana de acolhimento do ciclo 2. Para que você possa fazer uma boa transição do PET 1 para o PET 2, nossos professores prepararam teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 1. Esse é um momento importante para a fixação do que já foi visto e a introdução para os conteúdos do PET 2. Para dar início a essa maratona, estamos com a professora Rose Mello, que vai responder as principais perguntas de língua portuguesa do ensino médio. Seja muito bem-vinda, professora. Oi, Dani. Tudo bem? Hoje, né, professora Rose, vamos falar sobre os temas elementos da comunicação e funções da linguagem, né, que foram necessárias, né, pelos alunos resolverem os exercícios do PET, não é isso? É isso mesmo, Dani. Oi, estudante. É isso que a Dani falou. Nós hoje trouxemos alguns exercícios, né, que estão no seu PET 1. E para isso, eu vou retomar duas aulas que foram de suma importância para você acertar todos os exercícios, ok? Então, as aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre elementos da comunicação e sobre funções da linguagem. Então, quando eu falo em elementos da comunicação, nós vamos lá relembrar, né? Nós temos 6 elementos. Quais são esses 6 elementos? Nós temos o emissor, né? Quem é o emissor? O emissor é aquele que transmite a mensagem, é aquele que produz o texto, no caso. Então, ele é o emissor. Para ter o emissor, eu tenho que ter o receptor. Quem é o receptor? É aquela pessoa que vai receber a mensagem, vai decodificar a mensagem. Então, o emissor codifica a mensagem, o receptor decodifica a mensagem. Então, nós já temos 2 elementos. Então, agora o terceiro tá fácil, né? Para eu ter o emissor e para ter o receptor, eu preciso de ter a mensagem. É o que eu vou transmitir, né? Então, eu tenho a mensagem. E para essa mensagem chegar até o receptor, ela precisa ter o mesmo código entendido. Esse código tem que ser entendível tanto pelo emissor quanto o receptor. Então, eu tenho que ter o código. E isso é importante frisar, porque se o emissor falar só inglês e o receptor falar português, não conhecer nada do inglês, a mensagem vai ser decodificada? Não vai, né? Então, o código tem que ser o mesmo para o emissor e o receptor. Então, eu já tenho o emissor, o receptor, a mensagem e o código. E agora eu preciso de ter o canal. O canal é o físico, né? Como que eu vou enviar essa mensagem? E esse canal, ele precisa de ser um canal livre, porque se ele tiver alguma obstrução, algum ruído, o receptor não vai conseguir decodificar, né? É quando tem aquele ruído e aí o emissor fala uma coisa e o receptor entende outra, né? Então, aqui eu tenho o canal. E englobando todos esses 5, o emissor, receptor, mensagem, código e o canal, eu tenho que ter o contexto, a situação. Então, lembrando aí, esses são 6 elementos da comunicação. E agora, vamos recapitular funções da linguagem. Para cada elemento da comunicação, existe uma função da linguagem. Para cada função da linguagem, existe aquele elemento que está em foco. É aquele elemento onde o holofote vai estar sobre ele naquele momento. Então, para a função emotiva ou expressiva, o foco está no emissor. Então, o que é essa função? Qual é a característica dela? É o eu, né? Porque preocupa com o eu emotivo, tá? No receptor, quando eu quero atingir o receptor, eu quero persuadi-lo. Eu tenho que usar uma outra linguagem para chegar até o receptor. Aí eu tenho a função conativa ou apelativa. Eu encontro muito em propagandas,
né? Propagandas, eu quero persuadir o receptor, eu quero chegar até ele e fazer com que ele compre algum produto, tá? Então, função conativa ou apelativa. A mensagem, ligada à mensagem, eu tenho a função poética, né? É o que preocupa, é a função que preocupa com a estética, com o belo. É onde eu posso usar a criatividade. O código, eu tenho a função metalinguagem, é o código falando dela mesma. Então, quando eu falo de função metalinguística, o foco, o holofote naquele momento está em cima do código. E o canal, eu tenho a função fática. E qual é a característica da função fática? É quando eu abro um canal de comunicação, né? Quando eu falo, o estudante, eu estou abrindo o canal de comunicação. Quando eu chego de manhã e falo assim, tudo bem, Dani? Às vezes eu não estou querendo saber se a Dani está bem, se ela está passando bem. Eu estou abrindo o canal de comunicação com a Daniele. Entenderam? Agora, eu testo o canal a todo momento. Se eu vir aqui e bater aqui, eu estou querendo chamar sua atenção. Isso aí eu estou testando o canal. E eu termino, eu fecho o canal. No final dessa aula, a hora que eu falar, quando eu falar, até a nossa próxima aula, eu estou fechando o canal. Esta é a função fática. O foco nesse momento é no canal. E o contexto é a função referencial, é a função denotativa, que ela não está preocupada com o receptor, ela está preocupada simplesmente em passar a mensagem, tá? Ela é muito... a função referencial você vai ver muito em textos jornalísticos, ok? Então, essa é uma, assim, bem rápida, uma retomada, né? Mas acho que foi joia, né, Ficou Dani? Você bem... já aprendeu tudo aí, Dani? Ficou, realmente ficou, assim, bem explicativo, né? E acho que os alunos estão prontos para relembrar os temas, né? E para a gente passar para os exercícios, com certeza. Isso. Então, por que eu voltei nessas duas aulas? Porque as atividades que estão no seu PET 1 estão ligadas, as atividades estão ligadas a essas duas aulas. Vamos lá para os exercícios agora? Vamos lá. Ó, os exercícios, com certeza, você, estudante, já respondeu todas as atividades. Então, nós vamos fazer uma correção aqui, ok? Então, presta atenção. Leia os textos que se seguem e classifique as funções de linguagem. Então, o enunciado, né? O que é mais importante quando você, aluno, vai responder uma questão, seja de prova, do Enem, qualquer questão, é ficar de olho no enunciado. É o que pede o enunciado. Então, é bom que você circule, que você rabisque para ver. Isso eu preciso achar nessa questão. É isso que está pedindo no enunciado. Então, aqui, pediu para você ler e classificar as funções da linguagem, que nós acabamos de ver. Então, vamos lá. E nunca mais chega o dia 18 de setembro. Estou em pulgas. É a primeira vez que vou entrar na cidade do rock. Então, você precisa de identificar as características desse texto para identificar qual é a função. E quando eu falo aqui, olha, a reticência já é uma característica dessa função. Outro, estou em pulgas. Estou, usou a primeira pessoa. Quando usa a primeira pessoa, estou falando de mim, né? É a primeira vez que vou entrar, então sou eu. Então, quando está preocupado com a pessoa que está falando, o foco é na pessoa que está falando, eu tenho aí a função emotiva ou expressiva. E presta atenção que lá na prova, às vezes pede muito se tem a função expressiva, porque nós usamos muito emotiva, tá? Mas então, a função emotiva ou expressiva. Onde está o foco? No emissor. Eu vou sempre falando assim, porque você vai relembrando a aula, ok? Há menos de um mês, para a realização de mais um Rock in Rio, a organização do Super Festival Carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos.
e que serão bloqueados na revista, realizado por seguranças em cada pessoa que quiser entrar na Cidade do Rock, 26 de agosto de 2015, em Estadão. Então aí, essa tá facílimo, é aquela questão para acertar, né? Por quê? Porque se já tem aqui a data, tem onde saiu, né? Onde foi publicado. Então aqui, está preocupado com o receptor? Não, está preocupado com o quê? Em relatar. E quando está preocupado com relatar e uma linguagem clara e objetiva, nós temos qual função? Função referencial ou denotativa, tá? Denotativa é o real. Relator, pronto. Então, aqui, função referencial ou denotativa. Rock in Rio. Rock in Rio 2013. Eu vou. Eu também vou. Seria função conotativa, professora Rose? Então, olha só, quando eu falo assim, Rock in Rio 2013, eu vou. Olha só o que eu usei. Eu usei assim aquela pimentadinha para atingir o receptor, né? Então, quando eu faço isso, eu tenho qual a função? A função apelativa ou conativa, porque eu quero atingir o receptor. Geralmente, eu uso verbos no imperativo, né? Eu vejo muito em propagandas. Facílimo, né? Acertou aí? Corrigiu? Eu Perfeito. acertei, então tudo certo. Então, vamos lá agora para a atividade 2. Em qual das frases abaixo está presente a função expressiva? Terminei de falar. Então, você aqui circula. O que ele me pediu? O que a questão me pediu? Função expressiva, que é a mesma coisa de função emotiva. E a função emotiva, eu já volto lá. Função emotiva está preocupada com o emissor, né? O eu. Então, vamos ler as frases já pensando nisso. Descubra agora as melhores ofertas de eletrodomésticos. Gostei muito da nova música da Anitta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho um provérbio aqui. Então, eu tenho uma linguagem, uma função o quê? Poética, né? Não tem nada a ver com função expressiva. Os participantes do torneio não quiseram comentar o acidente. Então, olha o que você precisa de levar em conta. Se pediu função emotiva, precisa estar relacionada com o emissor. O foco é o emissor. Então, eu preciso olhar, pode ser pelo verbo, né? Eu sou emissor. Então, qual é a frase aqui que está, que tem a função expressiva ou emotiva? Gostei muito da nova música da Anitta. É a única frase que não deixou dúvida nenhuma. Não é isso? Certinho? Então, vamos para a atividade 3. Qual é a função da linguagem da frase? Cuidado com o coronavírus. Lave bem as mãos. Essa também está facílima. Não é isso? Então, olha só, o momento que estamos vivendo, por isso que foi colocada essa frase, né? E quando falou, cuidado com o coronavírus. Lave bem as mãos. Olha o verbo. Olha, quis atingir quem? Quem tem que lavar as mãos? Lave bem as mãos. Então, quer atingir o receptor. Ele precisa lavar bem as mãos. Então, eu tenho aqui qual a função? A denotativa? A função poética? A função apelativa? Ou a função metalinguística? A denotativa é a mesma de referencial, né? Então, aqui não é. Função poética está ligada à mensagem, né? A função apelativa, que está ligada ao quê? Ao receptor, que é atingir ao receptor. Então, aqui nós temos a função apelativa ou conativa. Atividade 4. Segue uma das criações artísticas do poeta Fernando Pessoa. Após analisá-la, defina os elementos em questão. Então, o que está pedindo aqui? Ler esse poema e depois vamos ver os elementos da comunicação. Então, já ler o poema pensando, quem é o emissor? Quem é o receptor? Qual é a mensagem? Qual é o código? O canal? E qual é o contexto? São esses 6 elementos que você precisa identificar aqui. Mar, português.
Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é o que espelhou o céu. Então, vamos lá agora. Quem é o emissor? Quem fala? Quem? Então, aí o emissor é o quê? É o povo português. E onde que eu vejo isso? Nós, os portugueses, né? Então, o emissor, nós, os portugueses. E o português, o povo português, ele está falando, ele está clamando. Ele fala para quem? Ele fala diretamente para o mar. Então, o mar é o receptor. Isso aqui, esse poema foi destinado ao mar. Então, o mar é o receptor. E a mensagem? Qual é a mensagem que eu quis passar aqui? Que o Fernando Pessoa quis passar? É o poema na íntegra, né? Então, o poema como um todo é a mensagem. E através de quê? Qual foi o código usado aqui nesse poema? Foi a língua portuguesa. Entendível pelos dois. E qual é o canal? O que ele usou aqui de canal? Ele usou a linguagem escrita, né? O poema foi usado uma linguagem escrita. E qual é o contexto que abrange tudo isso aqui? O mar português. Entendeu? Então, viu aí? Nós vimos aqui, emissor é o povo português, porque tem lá o nós, né? Os portugueses. O receptor é o mar, é quem recebeu, para quem foi dirigido esse poema. A mensagem é o poema na íntegra. Usou como código a língua portuguesa, como canal a linguagem escrita e o contexto é o mar português. Acertou? Fechou aí? Então vamos para a próxima. A frase abaixo foi extraída de um anúncio que vende produtos para a pele. Hoje você é uma uva, mas cuidado, uva passa. Cláudia, agosto de 1996. Então, olha só. De início falou que isso aqui é um anúncio. Está ligado ao que esse anúncio? Hoje você é uma uva, mas cuidado, uva passa. O que é esse passa? Uva passa, o que é? Primeiro, vamos se lembrar lá da uva passa. É aquela uva pretinha, toda curungadinha, né? Então, se é uma propaganda, quis atingir quem? O receptor. Olha a letra A. Comente a superposição de funções gramaticais que recai sobre a palavra passa. Então, a palavra, aí temos que voltar lá na aula das classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais e quais são as variáveis e invariáveis, porque foi pedido aqui na letra A, né? Então, você teve que voltar lá. Então, quando eu falo uva passa, pode ser um adjetivo, porque é uma característica que está dando a uva. Uva passa. Então, é a característica. Mas também eu posso ser uva, o passar aí pode ser de passar o tempo. Por quê? Isso aqui é um anúncio onde está falando, você precisa de cuidar da pele. Por quê? Porque o tempo passa, né? Então, ele pode ser aqui também um verbo. Então, o passa pode ser um adjetivo dando característica à palavra uva ou pode ser o verbo passar. Explica os efeitos persuasivos provocados por essa superposição. Entendeu? Olha só, eu já falei, né? Então, quando ele usou essa metáfora para você usar, para você preocupar com a sua pele hoje, né? Por quê? Porque o tempo vai passar. Então, reforça a ideia da necessidade de cuidar diariamente, né, cotidianamente, da pele. Com o passar do tempo, essa vai dando sinais de envelhecimento. Então, tornando semelhante à uva passa, toda curungadinha aquela uva. Discorra sobre a função da linguagem que predomina na frase
Qual é a linguagem aqui? Qual é a função da linguagem? Apelativa, quer atingir o receptor, foi usada a função apelativa ou conotativa, ok? Então, espero que você tenha acertado essas questões que nós acabamos de corrigir, tá? Aqui estão todas as outras atividades com a resolução para você fazer a conferência, pegar seu PET, voltar nessa aula e corrigir, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha acertado, corrija as outras atividades. Um beijo, até a nossa próxima aula.